Oi, gente. Nós vamos responder umas questões sobre as propriedades dos átomos que já foi passado em aulas anteriores, slides anteriores. E essas propriedades aqui que nós vamos trabalhar são os isótopos, isótonos e isóbaros, tá? E essas questões que nós vamos responder vai servir de base para vocês responderem a próxima atividade 3, e também para tirar algumas dúvidas sobre a atividade 2. Então, vamos iniciar. Coloquei essa primeira questão bem simples. Diz assim: um átomo de certo elemento químico tem número de massa igual a 144 e número atômico 70. Podemos afirmar que o número de nêutrons que encontraremos em seu núcleo é. Então, sempre quando você for responder uma questão, você sempre tem que ver o que a questão quer e quais são os dados que a questão te dá. Então, o que a questão quer? A questão, ela quer o número de nêutrons do átomo. Então, ela quer saber quem é o N, ok? Quer saber o número de nêutrons. Então, quais são as informações que a questão te dá? A questão, ela disse que o número de massa, que é o A, é igual a 144. E ela disse que o número atômico, que é o Z, é igual a 70. Ok? O que você aprendeu nos textos que já foi passado em aulas anteriores? Você sabe que o número de massa de um átomo é igual ao número de prótons desse átomo mais o número de nêutrons desse átomo, certo? A é a massa, P é o número de prótons e N é o número de massa, ok? Só que aqui ele não deu o número de prótons, né? No texto da questão, ele deu o número atômico. Mas você sabe que o número de prótons é igual ao número atômico. Então, eu posso escrever assim: número de massa é igual número atômico mais número de nêutrons, certo? Então, você tem o número de massa, você tem o número atômico e você quer saber quem é o número de nêutrons. Então, você tem uma incógnita e dá para você resolver isso aqui, que fica bem simples. Substitui os valores que tu tem. Quem é a massa? 144. Quem é o número atômico? 70. Mais o N que você quer encontrar. Passa tudo que não tem a incógnita para o outro membro, né? A gente vai mudar aqui tudo que só tem número para um lado só. Então, fica 144 menos 70 igual a N. Então, o número de nêutrons vai ser igual a 144 menos 70, que dá igual a 74. Então, isso aqui fica 74 igual a N. Então, o número de nêutrons é igual a 74. Simples assim. Então, gente, vamos continuar aqui com a segunda questão. Diz assim: as espécies químicas abaixo representam átomos com igual número de prótons. Qual o número de nêutrons é encontrado em A e B? Então, eu tenho duas espécies químicas, ou seja, eu tenho dois átomos aqui representados. Tem o A e tem o B. Ele quer saber qual é o número de nêutrons de cada um. Então, qual o ponto de partida C? É a relação da massa, número de prótons e número de nêutrons. Então, tu tem que o número de massa de um átomo é igual ao número de prótons do átomo mais o número de nêutrons desse átomo. Então, para tu saber o número de nêutrons, tu tem que saber o número de massa e o número de prótons. Então, vamos ver lá as nossas espécies químicas, os nossos átomos, se tem o número de massa e se tem o número de prótons. Se tiver, você encontra o número de nêutrons rapidinho. Então, para o átomo A, ele diz que o número de massa, que é esse valor que fica aqui em cima, é 3x. E o número atômico, que é esse que fica aqui embaixo, que o número atômico é igual ao número de prótons, ele diz que é x mais 5. Então, ele não te dá um valor exato, ele te dá um valor que depende do incógnito x.
Então, para tu saber a massa de A e o número de prótons de A, tu tem que saber quem é X. Vamos para o B. Para o átomo B é a mesma coisa, ó. A massa dele é 3x menos 2. E o número de prótons dele é 2x menos 10. Então, tu tem que saber qual é o valor aí desse X para tu resolver a tua questão. Então, vamos descobrir. Como é que eu vou descobrir o valor de X? A questão, ela te dá uma dica. Ela diz que A e B possuem o mesmo número de prótons, ou seja, são isótopos, são átomos isótopos, têm o mesmo número de prótons. Ou seja, esse x mais 5 aqui é igual a 2x menos 10. Quando eu igualo, eu tenho condições de encontrar o valor de x. Então, o que é que eu tenho aqui? A e B são isótopos. Logo, eu posso fazer isso. 2x menos 10 é igual a x mais 5. Resolvendo, o que eu tenho? Passo que tem x para um único membro, né? Vou passar o x para o primeiro membro e o 10 para o outro. Então, quando muda de membro, eu mudo de sinal. 2x menos x igual a 5 mais 10. 2x menos x dá x. 5 mais 10 dá 15. Então, o valor de x é 15. Descobri o valor de x, consigo descobrir a massa de A e o número de prótons de A, a massa de B e o número de prótons de B. E aí, eu consigo encontrar o número de nêutrons. Vou passar aqui uma divisão para mim finalizar aqui. Então, átomo... Vou colocar átomo A. A massa de A é igual a quanto? 3x, não é isso? Então, quem é x? 15. Então, a massa de A vai ficar 3 vezes 15. A vai ser igual a 3 vezes 15, dá 45. Certo, tem uma massa de A. E o número de prótons de A. Prótons de A é x mais 5. Então, prótons de A é 15 mais 5. Prótons de A vai ser igual a 20, ok? Então, agora eu consigo descobrir o número de nêutrons de A, que vai ser A menos P, não é isso? Então, o número de nêutrons de A vai ser A aqui 45 menos o número de prótons, que é 20. Então, o número de nêutrons vai ser 45 menos 20, que é 25. Respondi aqui a primeira parte da questão. Agora, vamos para o átomo B. O átomo B, eu tenho que a massa do átomo B é igual a 3x menos 2, não é isso? Então, é 3 vezes 15 menos 2, que vai dar 45 menos 2, A vai ser 43. Então, a massa de B é 43. E o número de prótons de B é igual ao número de prótons de A. Lembram? São isótopos. Então, aqui é 20. Nem precisa fazer a conta, mas se você quiser fazer ali para conferir, você faz. Então, o número de nêutrons de B é o número de massa de B menos o número de prótons de B. Então, aqui vai dar 43 menos 20, que dá igual a 23. Então, a questão está respondida. Tá? O número de nêutrons de A é 25 e o número de nêutrons de B é 23. Olha só a terceira questão. Um átomo M eletricamente neutro possui número de massa igual a 3x e x mais 1 elétrons na eletrosfera. Sabendo-se que o núcleo de M tem 5 nêutrons, qual é o valor de x? Então, a questão aqui quer saber qual é o valor desse x aí.
Então, quais são os dados que ela te dá? Ele diz que o número de massa é igual a 3x. Ele diz que o número de elétrons que está na eletrosfera é x mais 1. E ele diz ainda que esse átomo M tem 5 nêutrons. Pronto, essas são as informações. Qual a relação que você vai usar? A relação que você vai usar é que a massa do átomo é igual ao número de prótons mais número de nêutrons. Ah, professora, mas ele não me dá o número de prótons. Ah, ele disse que na eletrosfera tem x mais 1 de elétrons. Eu sei o quê? Que num átomo neutro, o número de elétrons é igual ao número de prótons. Então, ele vai ter x mais 1 de prótons. Então, se eu substituir todos esses valores aqui nessa equaçãozinha, essa relação, eu consigo descobrir o valor de x. Então, vamos lá. Quem é A? A é 3x. Quem é P? P é igual ao número de elétrons, porque é um átomo neutro. Então, vai ficar x mais 1. E quem é N? N, ele diz que tem 5 nêutrons. Então, fica 3x igual a x mais 1 mais 5. Ok? Aí, o que é que você vai ter aí? Você coloca o que tem x para um membro só. Vou colocar aqui no primeiro membro. Vai ficar 3x menos x igual 1 mais 5. Resolve. 3x menos x dá 2x igual a 1 mais 5 dá 6. Tá multiplicando, passo dividindo. 6 dividido por 2 dá 3. Então, o valor de x é 3. Essa é a minha resposta. Bem simples, tá, gente? A única coisa aqui que ele coloca, né, é a questão que se o átomo é neutro, você vai deduzir que o número de elétrons é igual ao número de prótons. Próxima questão que a gente tem aqui é essa. O átomo de cloro é isótono do átomo de cálcio. Qual o valor de x? Ele coloca que o átomo de cloro, o símbolo é Cl. Está representado aqui, ó. 37 é a massa, 17 é o número atômico, que corresponde ao número de prótons. E o átomo de cálcio, esse é o símbolo do átomo de cálcio. O átomo de cálcio tem a massa dele representado por x e o número atômico, que corresponde ao número de prótons, representado por 20. É justamente esse x aí que ele quer encontrar. E ele dá uma dica, ele diz que o átomo de cloro é isótono do átomo de cálcio. Ou seja, eles possuem aí o mesmo número de nêutrons, tá? Isótono, mesmo número de nêutrons, tá certo? Então, como é que nós vamos achar aqui? Você vai colocar as informações de cada um aí. Então, vamos lá. Para o átomo de cloro, colocar assim, ó, átomo de cloro, Cl. O que é que você tem? A massa dele é 37. O número de prótons, ou seja, o número atômico dele aí é 17, tá? E aí, dá para me encontrar o número de nêutrons, não dá? Porque você sabe o que, ó? Que a massa do átomo é igual ao número de prótons mais o número de nêutrons. Então, o número de nêutrons dele é o número de massa menos o número de prótons. Então, aqui é só você subtrair. 37 menos 17 vai dar quanto? Dá 20, não é isso? Então, o número de nêutrons do átomo de cloro é 20, devido a essa relaçãozinha aqui, ok? Vamos para aqui o átomo de cálcio. O que você tem aqui no átomo de cálcio? O número de massa do átomo de cálcio é o X, que eu não sei qual é. O número de prótons dele é 20. E o número de nêutrons, a questão diz que cloro e cálcio são isótonos, ou seja, possuem o mesmo número
de nêutrons. Então, se o cloro tem 20 nêutrons, então o cálcio também tem 20 nêutrons. Usando a relação da massa, que diz que a massa é igual ao número de prótons mais o número de nêutrons, você vai encontrar o valorzinho de X, porque a massa é X do teu cálcio. Então, X é igual a prótons 20 mais nêutrons, que é 20. Então, a massa aí do teu átomo de cálcio, que é o valor X, vai ser igual a 20 mais 20, que é 40. Então, o valor aqui de X corresponde a 40. Ok, gente? Essa é a questão simples. Eu vou só complementar aqui para depois vocês não terem dúvida, né? Como foi que achou o 20? Certo, né? Então, é isso.